Está chegando o Mombuca Barbecue Country Festival, o melhor festival de música country e barbecue da região. Dia 7 de outubro no Rancho Mombuca. Estações de carne, bandas country como Rodrigo Haddad e Puri Country Band, além de atrações para toda a família. Ingressos à venda no Ticket 360. Corra, garanta o seu antes que acabe. Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no Canal Rural, o canal do Criador, todas as plataformas de áudio e também a entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast. Nesse mês de outubro, nós vamos dedicar o Outubro Rosa e trazendo convidadas especiais, as mulheres que fazem a diferença dentro do agronegócio. Para começar esse programa, o primeiro do mês de outubro, eu converso com Tassiana Reis, ela que é formada em agronomia, com especialização em bem-estar animal, e ela tem projetos maravilhosos. A gente está ensaiando há bastante tempo para conversar, né? Obrigado por você ter vindo, tá? Imagina, eu que agradeço o convite. E finalmente a gente conseguiu estar aqui para bater esse papo. Pois é, estamos aí há muito tempo, né? Mas diz que tudo tem o tempo certo, né? Então estamos no tempo certo. Vamos bater papo. Primeiro eu deixei o boné dela no colo, porque e o meu produtor tá comemorando ali atrás. Ó, porque sempre eu esqueço de entregar pro convidado na primeira bateria. Então tá aqui para você. Muito obrigada. Boné do Agro 360, para você levar o nome do Agro 360 dentro da sua história aí. Bom, você tem um projeto que eu conheci de perto, que é o projeto da Riders, né? Da Riders, isso, que a gente fala mais brasileirado aí, que dentro da festa do peão de Barretos, você tem uma integração de business, agronegócio. Como é que funciona? O que é essa história da Riders aí? Eu costumo brincar que é um projeto pequeno. Aí um dia me falaram assim, cara, nada que envolva Barretos é pequeno. Né? Não, então não tem jeito. Vamos começar a entender isso. Rafa, isso nasceu de um incômodo, na verdade, que eu venho do mercado agro tradicional, né, de multinacional, carreira de executiva por muitos anos. E eu ficava falando, cara, a gente precisa achar um link em que os mundos se conversem, principalmente o mundo business. Uhum. Porque a gente fala em rodeio, a gente pensa muito no esporte. Né, o cavalo, o boi, o competidor, o momento da arena. Né, o locutor, a gente pensa muito na arena. Só que isso é uma economia, uma engrenagem de economia que injeta bilhões no Brasil todos os anos e que não era explorada do ponto de vista business. E eu falei, cara, a gente precisa achar um ponto onde o executivo se sinta em casa para conversar dentro do nosso ambiente e o nosso ambiente consiga atrair o executivo, consiga oxigenar esse nível de informações, essa troca de informações. E aí, com esse olhar, nasceu a Riders Business School, que é um projeto de educação corporativa dentro do ambiente de rodeio. Então, hoje ele tem duas frentes. Ele se divide em levar empresários de diferentes segmentos. Até me perguntaram agora há pouco ali, qual que é o teu público-alvo? Eu falei, olha, para minha surpresa, no primeiro ano foi totalmente agrônomos, veterinários, né, zootecnistas, pecuaristas. No segundo ano, a galera em massa produtor de evento. Então, me surpreendeu completamente. Não só evento de rodeio, eventos em geral, segmentos em geral. E aí isso me surpreendeu um pouco, mas o nosso intuito é levar essa galera que busque um elo de comunicação com o agronegócio, ou que tenha um grau de referência com o agro, ou que nunca viu agronegócio na vida, mas fala, quem são esses caras aí que fazem a diferença, para vivenciar isso nos bastidores. E um outro ponto paralelo foi praticamente uma série documental que a gente conseguiu gravar com quase todos os diretores, desde o começo lá com o Mussa Calil até hoje, né, com o Jerominho, com o Hussein, todos eles que estão à frente, né, das últimas duas gestões, falando sobre os segredos de Barretos, falando o que aquela terra tem de diferente, né, o que faz aquilo ali ser diferente. Então a gente trouxe uma digitalização para dentro pro mundo do rodeio. Aonde que assiste isso? Eles têm dentro de uma plataforma nossa, né, um curso, quem faz o modelo premium da imersão. Você falou da série. Isso, por isso. Quem faz o modelo premium ganha o acesso, entendi. E quem não, ele tem um curso vendido à parte, que estamos desenhando essa próxima parte desse projeto. Então, mas vamos pensar nesse projeto de levar as pessoas até Barretos. Você leva os seus alunos para dentro da festa. Exatamente. Mas quando começa esse trabalho desse curso, é curso que eu posso falar isso? Eu acho que é uma experiência, né? Vamos colocar como uma experiência de bastidores. Ela dura quanto tempo? Esse ano foram 2 dias. 2 dias na íntegra lá dentro, vivendo os bastidores, entendendo todos os conceitos, como que funciona. Tá, você chega, são só 2 dias, são só 2 dias. Grupo só? 2 grupos esse ano foi. 2 grupos. 2 modelos. A gente trabalhou o modelo premium, que é um modelo que terminava com camarote, com todos os conceitos, com camisa, com chapéu, é um outro negócio. E o conceito arena, que é o público que gostaria de viver a experiência, mas a gente sabe que é uma experiência um pouquinho salgada, né? Barretos, do modo geral, não é tão barato assim para estar. Então ele terminava com a arena, ele ia com o ingresso para a arena. Então a gente fez os 2 formatos.
Um no primeiro final de semana e outro no segundo final de semana. Foi Tá. como a gente Aí você junta o grupo. Quantas pessoas tem no grupo? trabalha com grupos pequenos, no máximo 20 pessoas. 20 pessoas. Porque a gente passa em detalhes ali, em lugares que não é viabilizado com grupos grandes. Então é grupinho pequeno mesmo para poder trabalhar melhor. Pode dar uma passadinha no como é que é o roteiro disso? Como é que você começa? Tá, cheguei lá, eu faço parte do grupo, eu vou pra onde? Como é que funciona toda essa história? Cara, aí que é o detalhe. No ao vivo, Nada funciona como a gente coloca no tudo papel. é completamente diferente. Eu sei. Então, assim, o que a gente sabe que eles vão viver, eles vão passar por todos os pontos que são importantes. A ordem, por mais que a gente estabeleça uma ordem, nem sempre na prática é a que funciona. Então eles vão conviver muito naquele fundo de brete ali, no nosso fundão. Sei. Da galera que trabalha ali pro lado da veterinária pra trás. Mas vão passar no Geromão, vão passar no museu, vão passar em todos os pontos que são importantes da festa. Agora, te dizer, você vai chegar, vai ser recebido assim, vai... Não tem como manter. Esquece, a gente até vende a ideia de um cronograma, mas na hora da prática a conversa é outra. Depende muito da disponibilidade das pessoas. Certo, mas eu tô perguntando do cronograma porque a ideia do conceito é entender o business, o negócio, rodeio, pra pessoa talvez de fora do segmento, é isso? Você vai passar, sem considerar a ordem com a qual você vai passar, mas você vai passar por todos os pilares de marketing da festa. Então você vai entender a ativação das marcas, como que funciona, como que faz a parte de entretenimento, como que foi feita as transmissões, por exemplo. Esse ano a gente teve uma abertura muito legal com o pessoal da Together para poder mostrar a programação multishow, como foi feita. Você vai passar por todos os pilares de cultura e tradição. Então você vai para Queima do Alho, você vai vivenciar um almoço lá, você vai ver um concurso de berrante, você vai entender por que se mantém viva a festa do peão de boiadeiro. Você vai entender alguns pontos extras disso daí e você vai passar pela parte de experiência do cliente, vivida na prática, que é na hora que eu vou te colocar lá dentro da arena ou do camarote para você ver desde a abertura do rodeio até a entrega final do show. Então você vai ver esses pilares funcionando na prática, conversando, muitas vezes com os membros ou às vezes com a gente, fazendo esse grau de interlocução, né, de tradução do que está no geral, da nossa vista, traduzindo para uma linguagem corporativa, fazendo várias analogias. Um exemplo, gestão de risco. Se trava um boi dentro do brete, não consigo soltar aquele, eu tenho que estar com outro engatilhado num prazo de segundos para que as coisas funcionem. E como que eu faço isso no meu dia a dia dentro da empresa? Qual o grau de gestão de risco que eu tenho? Que bacana. Então a gente transforma muito nessa Você faz nessa analogia linguagem. da nossa... Porque Exatamente, trazendo com analogias. Porque eu tô nesse mundo há quase 30 anos. Ontem, né? e realmente eu levo muita coisa do que a gente tem no dia a dia do rodeio, da prática do esporte lá pra vida aqui fora. Aqui dentro do podcast a gente atua com muita coisa que eu aprendi nos rodeios. Inclusive eu fiz uma palestra sobre isso, sobre as 7 chaves de uma carreira de sucesso que eu fiz dentro do rodeio. E eu acho que tem muita coisa que o mundo dos rodeios pode levar para as pessoas de fora, né? Exatamente. Você falou das palestras, por exemplo. Eu tenho uma minha de trabalho paralela a Riders. Eu trabalho, na verdade, com posicionamento de marca e produto, como palestrante, mentora, consultora. E uma que eu tenho minha se chama O Meu Mundo Não É Cor-de-Rosa. Até falando em Outubro Rosa, né? Mas quando as pessoas veem, graças a Deus, essa crescente da mulher no mercado de trabalho, principalmente dentro do agronegócio, não imagina os nossos bastidores. E eu falo com 100% de certeza, se eu não tivesse sido criada em fazenda, criada na lida, no espírito cowgirl, né? Talvez não vivendo, não sou amazona, não vivo disso, mas se eu não tivesse sido criada nesse espírito, eu não teria passado metade das provações que eu já passei na carreira com a resiliência que se tem. E esse conceito do boi que mais importa é o próximo, o que você já tá, né? Não importa se você vai cair ou não, mas qual vai ser meu próximo desafio. Então a gente internaliza muito isso. E realmente faz muita diferença na hora que você leva para as suas ações depois do trabalho. Agora, qual que é o perfil? Você falou que o primeiro ano foi bastante... O primeiro ano de experiência em Barretos foi o mais gente do setor, né? Que seria? Qual era o perfil das pessoas do primeiro ano? Tinha bastante agrônomo, bastante produtor rural, produtora rural, uma galera... E muito coincidentemente, pessoas que já tinham contato com o meu trabalho. Pessoas que já conheciam a minha história, a forma como eu trabalhava. Eu sempre peguei... Depois que eu saí da carreira de multinacional... Você trabalhou onde no multinacional? Fui da Dow, fui da Ihara, fui da Rizobacter. Tem uma passagem meio longa por multinacionais. Mas a última eu estava na Rizobacter como gerência de fertilizantes.
fazia fertilizantes especiais. Então o pessoal tinha muito contato com o que eu falava sobre diferenciação de mercado. E eu sempre falando sobre colocar a necessidade de você colocar conexão dentro das marcas. Eu defendo um conceito, para mim, que só a essência conecta. Não existe outra coisa que possa conectar pessoas que não seja a essência. Então, o pessoal tinha esse contato já um pouco grande comigo e sabia desde sempre da identificação minha com o rodeio, entre outras coisas. Então, quando eu trouxe a Riders, foi um primeiro público de muitas pessoas que estavam buscando uma oxigenação na carreira, que tinha curiosidade de conhecer Barretos e acabou casando por ter uma figura do agronegócio representando esse primeiro perfil. Já no segundo ano, que a gente fez uma campanha de tráfego pago um pouquinho diferente, né, uma gestão de estratégia um pouco diferente, acabou atraindo muito mais pessoas que estão na área de desenvolvimento de eventos. De eventos. E qual foi o feedback que você teve mais representativo? Foi mais no pessoal do agro mesmo ou foi agora com o pessoal de eventos que não tem muito a ver com esse setor? Acho que cada um teve, digamos assim, o seu lugar de fala, né? Todos são representativos dentro daquilo que eles colocam. Mas ver as pessoas do primeiro ano voltando no segundo, eu acho que foi o que mais me marcou. Bastante aluno voltou no segundo ano falando, olha, isso aqui transformou a minha vida. E eu acho que um projeto dá certo quando você consegue escutar esse grau de informação a respeito dele. Porque eu venho percebendo que a gente está numa crescente tão grande de velocidade das coisas. A gente está aqui nesse momento conseguindo se conectar aos dois, mas os nossos telefones celulares estão ali do lado. Se a gente deixar para pitar, a gente já está na loucura. Tudo é muito rápido. Você, né, uma série de pessoas que vão passar pelo seu estúdio e tudo mais, que na hora que a gente consegue se conectar com algo que pertence a gente, a nossa vida dá uma virada de chave. E no Brasil, para mim, independente do grau, se eu sou filha, neta, bisneta, enfim, mas todo mundo é filho de peão. O Brasil nasceu da atividade agropecuária. Então, em algum momento, você sentir isso de novo, você vai resgatar uma lembrança tua com o teu pai, com a tua mãe, com o teu avô, com a tua avó, enfim. Você vai lembrar que lá, quando eu tinha umas férias no interior, que eu ia tomar um cafezinho, conversar. E eu brinquei até hoje com um amigo meu que eu encontrei antes de vir pra cá. Falei, a gente sai do interior, mas o interior não sai da gente. Esse nosso jeito de levar as coisas, de encarar as coisas, que vem muito do que você falou, da vivência do dia a dia, do campo, do rodeio, que a gente acaba levando para outros lugares. Então, para mim, é significativo quando alguém fala, eu vim com uma expectativa X, e isso aqui me surpreendeu, não pela logística, pela organização somente, mas por eu ver pessoas de novo, por eu conseguir me conectar com pessoas. Então, isso é para mim o que empacota, né, e fecha esse produto. E do povo da cidade, que foi esse povo de eventos, tinha muita gente da cidade que não tinha contato. Deve ter uma surpresa positiva muito bacana por parte deles, né? Principalmente na parte cultural. Eu acho que eles começam a entender o que o rodeio significa pra gente. Quando você não vive, né, o dia a dia, e a gente entrou num embate recente, né, muito sobre nós contra eles. Muitas, você é do agro, você é assim, se você é de outro lugar, você é assado. Perdeu-se um pouco da capacidade de olhar como pessoas que eu não vivi, mas eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos é completamente diferente o ambiente de rodeio. Quem quer que seja bem-vindo, né, com as suas características, com a forma como você trabalha. E aqui no Brasil a gente ainda tem uma segmentação um pouco abrupta, dividida, né? Bem dividida em relação a isso. Então eu percebi que na hora que eles estão ali, que eles entendem que existem pessoas que dedicam a vida para fazer aquilo ali acontecer, uma economia girando, e o arrepiar, né? O arrepiar do narrador, da prova, do cronômetro, da adrenalina. Principalmente, a gente vivenciou o final de semana da PBR com um grupo e foi muito legal. Foi, né? Por causa da orquestra, a entrada. Então eles falaram, nossa, mas que mundo que é esse? Que casa tantas possibilidades e que a gente não conhece. Aquilo foi realmente um momento maravilhoso que a PBR fez. Foi a primeira vez que numa abertura de um evento a gente teve uma orquestra sinfônica tocando um tema de abertura ali. Foi realmente e legal ali, que não sei se você levou seus alunos nessa hora, a gente teve um ensaio. A gente teve um ensaio num período curto, porque o som tem que estar destinado para a equipe de músicos e tal no palco. Então, quer dizer, só podia usar o som uma vez
para passar uma vez. E depois tínhamos um tempo X para fazer aquilo e deu certinho. Foi realmente, eu me sinto orgulhoso de ter participado desse Foi momento. cronometrado real. O cronometrado real. E não podia errar, e ali tinha aquele momento e tinha que dar certo. E deu. Eu acho que essa deixa trouxe uma coisa que pra mim é muito em pauta, independente de eu estar como Riders ou de eu estar como Tassiana Reis, de onde eu estiver atuando dentro disso, que é essa questão de integração. Repertório. Acho que nós, como seres humanos, precisamos ter repertório. E o teu repertório vem das músicas que você escuta, dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, das pessoas que você encontra ao longo da tua jornada, que você conecta. E todos nós somos passíveis de sentir emoção por áudio, por vídeo, por toque, por várias coisas. Então, se eu vou falar num mercado que precisa e trabalha, querendo ou não, olhando para o mercado consumidor, eu preciso começar a entender quem são essas pessoas que estão consumindo aquilo que eu entrego. Eu posso ser muito bom porteira para dentro, isso em qualquer coisa que você faça. Só que meu produto, para ele poder se manter, para ele poder ter vida de prateleira, independente do que você venda, ele tem que se comunicar com o consumidor. E às vezes eu não me toco que a pessoa que tá hoje, talvez aqui escutando, né, a nossa conversa, é a mesma mulher que de repente vai entrar na Louis Vuitton adquirir um produto X, é o mesmo cara que de repente gosta, sei lá, de jogar golfe, mesmo sendo do agro, é o mesmo público que vai pagar por uma experiência de camarote numa festa, que é o mesmo cara que tá numa revenda comprando insumos. Então, peraí, quais são os pontos em comum que conectam todos nós? Por que você vai para um show com uma experiência e você vai para um evento técnico com outra experiência e você vai para uma locução com outra? Calma aí, a gente tem os pontos que podem ser interligados. Até pelo nome aqui, né? 360. Quais são todos os vieses que compõem as conversas e que faz o nosso mercado acontecer e que a gente precisa estar ligado nesse grau de mudança e de diferença para fazer com que as coisas continuem. Quando eu falo que eu vou narrar o Barretos, todo mundo já acha que eu tô indo pra curtir, pra tomar todas. Eu nem bebi, eu passo bebo. por isso o tempo inteiro. Pra tomar todas e vai divertir, aquela história toda. Barretos tem esse conceito, que é maravilhoso, que eu acho que tá entre um patrimônio cultural do Brasil muito grande. Agora, como é que você faz com os alunos que vão lá pra essa escola de business e negócio, pra controlar essa questão da emoção do cara? Porque lá dentro não tem como o cara não partir pra curtição. Como é que você trabalha isso? É muito difícil. Eu imagino. É muito difícil, principalmente porque muita gente que vai é a primeira vez que vai. Então, cara, imagina, você entrar na Disney e dar de cara com o Mickey, assim. Quando você tá, primeiro, né, dar de cara com o Jeromão, você já fala onde eu tô, né? O Jeromão, pra quem não sabe, é aquela estátua. Aquela estátua, quantos metros tem? É alta pra caramba. Se eu não me engano, são 28 ao todo. É 3 de fundação e 25 de... Linda. De altura. Que é o símbolo de Barretos ali, o cara com a cela na mão e tal, coisa maravilhosa. O Walter Corsino, ele fez a entrevista pra gente, que é o criador da... Ele contando o conceito, tipo, o que ele pensou pra fazer o negócio, você fala, não, o cara é fora da caixa. Mas é difícil porque, assim... Primeiro, pra concentrar todos eles esse é um dos motivos de trabalhar com um grupo pequeno. Que parece excursão, sabe? Anda todo mundo ali, vamos andar todo mundo. Vamos andar todo mundo juntinho, pertinho. Porque a pessoa vai desviar o olhar mesmo, vai procurar o que tá chamando a atenção dela e tudo mais. Porém, por incrível que pareça, a gente consegue segurar muito bem. Por exemplo, a gente tem um momento destinado ao happy hour. Que aí é a hora que ela vai abrir a cerveja dela pra quem bebe, quem não bebe, enfim. Então a gente consegue contornar como? Dando informação. Então conforme você vai entregando a informação e a pessoa entende que ela só tem aquele momento pra viver aquilo dali, e que, de repente, sei lá, eu tô andando, passo pela Casa dos Gigantes, que pra quem não conhece também é onde fica ali toda a parte de rodeio, né, pros competidores e tudo mais, encontro você. Falo, Rafa, rapidinho, vem cá, você pode dar uma palavra ali com eles, e eles entendem que você poderia não estar ali também. Então eles focam e vamos escutar. Você não vai ter uma estação que você vai parar e vai estar o campeão de Barretos 2005. É uma surpresa sempre. É uma surpresa atrás da outra. Esse ano, na hora que a gente entrou a primeira turma não conseguiu passar pela Casa dos Gigantes, porque foi muito, muito rápido. A gente teve um problema pra conseguir entrar no parque, enfim, acabou sendo muito rápido a passagem deles. E a segunda turma passou pela Casa dos Gigantes na hora que estavam os competidores de Cutiano. Aí tava o presidente da Associação de Cutiano lá, e pra surpresa deles, o outro era zootecnista e montando Cutiano, o outro era dentista montando. Então eles ficaram tipo,
que mundo é esse? Então é uma caixa de surpresa sempre. E eu acho que por ser essa caixa de surpresa, você acaba prendendo a atenção por conteúdo. Aí tem o outro lado também. É muito conteúdo em 2 dias. Então a pessoa vai demorar um tempo pra... Todo mundo que vai pra lá fala, né? A gente tem uma ressaca daquele lugar. Depois uma ressaca energética, assim, que você demora uns dias pra assimilar tudo. Pra assimilar tudo e pra recuperar. Então tem esse período também de assimilação do conteúdo. E tem os relatos deles comentarem depois. Falar, cara, de repente tava no meu dia a dia ali do escritório e percebi que aquele negócio que você falou naquela hora... Isso é bacana, virou né? minha chave e eu consegui lidar de uma outra forma. Porque só quem vive mesmo os bastidores ali, que eu falo isso com muita segurança, é que sabe o que realmente acontece nos bastidores, né? Isso em qualquer negócio, né, Rafa? Só quem vive bastidor de um negócio sabe. Só que a gente vive algo cronometrado, que não pode. É quase que um circo de Soleil, só que de outra maneira, quando coisas que não dependem só da gente. Você depende do animal, você depende de uma série de situações. É muito bacana essa experiência que você... Essa sacada que você teve de levar isso para as pessoas, para as empresas, para a vida. Eu acho que olhar o tanto que o rodeio se profissionalizou. É como você disse, quem não vive bastidor não tem ideia de como funciona para trás. O quanto de coisas foi inserido, quem são as pessoas que fizeram o rodeio ser feito como ele é hoje. Porque quem vai com a visão de entretenimento, vai ver lá um telão, vai ver o narrador, vai ver o locutor, perdão, vai ver o gado, vai ver os atletas, mas não sabe que lá atrás teve, por exemplo, o Ney Macedo, que teve a sacada de colocar um negócio pra televisionar isso daí. Não, se for pensar nesse aspecto, você pegar o Ney Macedo, que começou a TV Rodeio há 35 anos atrás. Uma puta uma sacada, né? Pegou uma câmerazinha ele mesmo e saiu filmando. E que hoje é a maior empresa de transmissão dos rodeios do Brasil. Então era esse olhar que eu gostaria de provocar nas pessoas. Aliás, o Ney tem que trazer aqui também, tem que trazer ele aqui. Vai dar um assunto bom. Só que tem que reservar 2, 3, 4 programas pra ele. Só pra ele, que é muita história. Mas era essa sacada que eu gostaria que as pessoas pudessem ter. Eu sempre fui muito incomodada, no bom sentido. Nunca consegui entrar no lugar e falar, não, tudo bem, é isso. Eu vou entrar aqui, eu vou observar, né, como eu te perguntei, o que tá fechado em mim, qualquer plano aberto. É o meu jeito, tipo, de ver as coisas. E sempre me questionava muito sobre isso. Como que eu posso estar no lugar e extrair mais desse lugar? E aí essa fábrica fantástica. Cara, eu não tenho 3, 4 minutos de atraso. Já houve um momento em que nada era cronometrado, em que as coisas fluíam de uma forma diferente. Mas eu vejo como um grau de respeito ao pagante por aquele espetáculo. Querendo ou não, as pessoas estão esperando um espetáculo. Não, e Barretos tem muita gente que perde várias atrações porque começa realmente no horário. Então é isso. E qual que é o meu respeito com isso? A gente que tá ali com fone de ouvido, gente, vocês não sabem o que acontece nos bastidores. Acelera que estamos atrasados, segura que nós estamos adiantados. Isso tem e acontece. O evento fica flutuando, tem por vezes ali, pelo menos na parte que cabe a mim, que é quando a gente tá com o PBR, que a gente tem acelera que estamos atrasados ou segura que nós estamos adiantados. E o fantástico é que as pessoas não percebem. Não. E aí você vê a orquestra funcionando. E se você traz, por exemplo, isso para um dia a dia de empresa, e eu acho que isso com o digital tem ficado muito claro, às vezes você percebe que a empresa não está mais em sintonia. Porque o que ela está propagando de um lado não é o que você sente com os colaboradores internos, com os funcionários trabalhando. Então, o que eu posso fazer para que a minha equipe tenha uma harmonia tão grande de trabalho que quem está vendo o meu espetáculo, quem está recebendo o meu produto, não sinta o que está acontecendo. Um exemplo bobo. Você faz um pedido no iFood. Teu pedido chega com a embalagem toda amassada, toda... Você pode falar, foi culpa do entregador, mas que dentro do pacotinho. Te passa a impressão que aquela cozinha tá como? De ponta cabeça. Então é a mesma coisa, é começar a ter esse olhar fino. Sabe? Como que... e essa expressão do rodeio é maravilhoso, né? Que a gente tem 98% da nossa comunicação é não verbal. Verdade. A gente expressa no corpo. O cavalo é sensacional pra isso. O cavalo sente você a 1 metro de distância. Você quer conversar com um cavalo, você tem que estar muito conectado com ele. Sem falar sintonia 100%. Nada. Então é muito sobre isso, né? O que eu estou comunicando quando eu não estou abrindo a minha boca? E a gente fala muito dessa pauta de comunicação hoje em dia dentro do agronegócio como um todo, né? O agro tem que dialogar, o agro tem que comunicar. Mas o que o agro tá falando quando a gente não abre a boca? O que o nosso dia a dia, por si só,
está falando. Fora das pessoas que precisam ir ali defender, abrir a boca, enfim, se comunicar, falar o que tem que falar. O que as nossas atividades estão falando? E aí é um ponto de... Agora, eu achei que a sua sacada desse projeto da Riders muito interessante para, como já falamos aqui, de levar para as pessoas todos esses bastidores para a vida, mas tem a sua empresa, ela tem um projeto de abrir para outros eventos, não só rodeio também? A gente sempre está pronto a se customizar em todos os mercados, né? Como eu disse, a Riders é um projeto hoje focado ali com o rodeio, mas eu, Tassiana, na verdade eu trabalho com publicidade e propaganda, né? Então, posicionamento de marca e produto é publicidade... Eu acho muito bacana isso, formado em agronomia, trabalho com publicidade. É que a minha carreira toda eu trabalhei dentro do marketing. Seja dentro da parte técnica, né? Desenvolvimento de mercado, posicionamento de produto, logística, importação, enfim. Você trabalha no marketing estratégico. E quando você trabalha no estratégico, te ajuda a ter uma gama visual maior. E graças a outras experiências aí, televisão, teatro e afins, eu consegui trazer pra minha vivência um pouco. Televisão, teatro? Televisão e teatro. Estudei que teatro. Você fez? Estudou? Estudei teatro. Televisão, depois fui fazer participações em algumas novelas, algumas coisas por aí. Eu não sabia disso, que legal. Tem um lado. Qual novela você participou? Malhação, Páginas da Vida, Pé na Jaca, tem umas coisas que legal. Antigas por aí. O que você fazia? A gente era figuração com fala, né? Uma coisa ou outra ali que eles te dão uma falinha, você participa. Era novinha, tinha 16, 17 anos. Diferente. Diferente. Eu acho que, de novo, te traz aquilo, né? Você tá vendo o palco de um jeito e o bastidor de televisão é uma loucura. Só quem entrou no estúdio sabe como que funcionam os bastidores. E se você tiver condições de levar isso com analogia pra tua vida, você vai lembrar que quem tá vendo imagem, quem tá vendo a cena não tá vendo o bastidor. Então você vai saber esmiuçar um pouco mais as coisas, sabe? Ter esse feeling. E você acha que tem muita coisa que parece o rodeio com a televisão? Pô, se você for considerar bastidor, com toda certeza. Tudo praticamente, né? Com toda certeza. A diferença é que o rodeio não permite o gravando, corta, vai, entendeu? A televisão permite. O rodeio não. Eu acho que o rodeio ele é um misto do teatro com bastidor de televisão. Porque o teatro é aquilo ali. Você enfia a cara, você vai, você tem que ser expressivo, você tem que comunicar, você tem que grudar o povo em você. E aí quem faz a comunicação sabe da importância de você conseguir... Eu imagino, por exemplo, você entrar numa arena deve ser frustrante. Você falar, vamos todo mundo pra lá. E a pessoa, tipo... Isso, eu nem te falo. Né? Mas pra você, na hora que... Em compensação, na hora que você fala, vamos, e a pessoa vai, você fala, opa, peraí. Conectou? Então, acho que esse lado é o lado do teatro. Tipo, vai, se joga, seja expressivo. E você fez teatro depois da TV? Não, fiz antes. Estudei na época de colégio, época de... Eu sou de Bela Vista do Paraíso, eu sou de uma cidadezinha de 13 mil habitantes. Paraná, do lado de Londrina. Então era totalmente diferente do perfil ali, né? Criado em fazenda, estudando teatro, era aquela bagunça. Mas que me ajudou a ser quem eu sou hoje. A olhar, né, de uma forma diferente. Você vem de uma família do agronegócio? Venho. Né? Você já me falou nos bastidores. Sou filha neta de produtor rural, de agrônomos, enfim. Trabalho na fazenda junto, tem todo um Daí você foi estudar teatro, chegou a fazer experiência na televisão. Fez teatro também? Chegou a Passei pra começar teatro na Estácio de Sá na época e passei em agronomia na mesma data. Aí eu voltei pra fazer agronomia. Que bacana. Foi o mesmo resultado. Que às vezes tem no agronegócio, né? Porque às vezes você tem a família que tá lá no agronegócio, a gente quer dizer que pensa que é um bando de chucro. Que não conhece nada. Não conhece nada. E tá ali uma menina que, 16 anos, você falou que você tinha? Tinha, por aí. Por aí, 16 anos. Quis estudar teatro, televisão, fez experiência na TV, na TV aberta, na Rede Globo e tudo mais. Quer dizer, e de repente, por que você optou pela agronomia na hora que você passou os dois? Rafa, aí foi uma questão de paixão. Eu desde muito criança sou socada no meio do mato. Se pegar uma foto minha de pequenininha, de canivetinho no bolso, chapeuzinho na cabeça, essa era muito a minha essência ali, a minha verdade. E eu era muito nova e eu tive muito receio de me perder de quem eu era. É diferente hoje, com 33 anos de idade, você já sabe muito bem quem você é e você está aberta a novas experiências, né? Como eu te falei, até um portfólio diferente. Mas naquele momento, e aí conversando... tive a oportunidade de gravar com a galera muito grande. E era engraçado que eu tenho uma semelhança física com a Lúcia Veríssimo. Né? E lá dentro, e Barretos a galera me chama de Lucinha. E lá também me chamavam. E aí ficou... Por isso me aproximou de pessoas que eu pude conversar, né? Tiago Lacerda, Tony Ramos, Laura Cardoso. Uma gama de artistas que eu comentei. Falei, olha, eu tenho 16 anos. Acabei de passar em agronomia.
Venho de uma família, né, do interior e tudo mais. E passei também em teatro, eu não sei o que fazer. Falaram, cara, quantos anos é a sua faculdade? Falei, 5. Você vai formar com 21. Falei, com 21. Vai, faz. Tem uma coisa que, tipo, te dê essa segurança, né? Essa essência de quem você é e tudo mais. Se não for isso, você volta pra cá, nova pra caramba. Mas aí acabou que era isso realmente, o agro englobou. E eu falei, então tá, já que eu não vou levar o agro pra lá, o que eu posso trazer De lá pra cá. de lá pra cá? E aí, casou. E eu brinco e falo, cara, quem vê chapéu não vê playlist, sabe? Não vê que você vai sentar e vai falar de música brasileira do mesmo nível, que você vai poder assistir uma peça, que você vai conversar de uma forma muito fluida. E eu acho que a gente passa um pouco isso. O cavalo nem tanto, porque a gente já imagina o cowboy mais americanizado. Mas pra você hoje ter uma carreira dentro de multinacional, que seja, pra você construir uma carreira estratégica, você tem que ter um repertório muito vasto. Você tem que falar ali 1, 2 línguas. Você tem que saber transitar em vários ambientes. Você tem que entender onde você tá. E aí entra um pouco de tirar o rótulo e olhar a essência de novo. Então, tipo, com quem eu tô lidando. Eu costumo dizer, falo isso pros meus filhos, inclusive, que quando a gente tá aqui no agro, você sabe montar um cavalo, sabe plantar, você sabe tirar um leite de uma vaca, sabe laçar um bezerro, mas também você sabe jogar uma bola, você sabe jogar tênis, você sabe jogar vôlei, você sabe andar de bicicleta. Não é? É isso que é bacana, essa diversidade que o pessoal do agro tem, né? Eu sou de um esporte completamente diferente. Eu sou do jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Sou jiu-jiteira, cara. Gente, 14 anos de tatame. Vai pra vários ambientes. Tô aqui tentando buscar minha faixa preta, mas sendo do agro é um pouco difícil manter periodicidade, né, de treino. E você vê isso. Na hora que você tá ali no tatame e tal, o pessoal fala, cara, o que você faz? Não, eu sou do agro. Nossa, mas no agro e tá aqui, você não tá num cavalo? Sabe aquela... Falei, cara, acho que eles precisam conhecer um pouco mais do nosso mundo. Precisa. E vocês vão encontrar pessoas fantásticas que em várias vertentes, que conhecem, que tem uma bagagem cultural incrível, que já viajou pro mundo, que... Então, Exato. se abrir a esse diálogo. Às vezes, talvez a gente não vai conseguir conversar. Eu não sei como é que funciona isso, mas a gente muito isso quando é atender cliente, sei lá, chegava pra te atender. E eu via que você não tava num bom dia. Aí eu via que ao teu redor, sei lá, tinha um troféu de tênis, tinha não sei o quê. Eu puxava aquele ponto de assunto com você pra poder depois falar do meu produto. Eu não ia chegar logo de cara, tipo, tentando te vender um fertilizante, sendo que você não tava naquela conexão comigo. E às vezes a gente tá tentando vender uma imagem desse agro tão... que a gente não para, que a gente que agradeça a gente, que a gente sabe desse lugar real, mas que eu não vou me conectar. Sendo que eu tenho uma imensidão de assuntos, que numa roda agora há pouco ali fora, a gente tava conversando sobre várias coisas legais, que não é do nosso mercado. Então por que às vezes eu não puxo esse ponto de conexão? Um exemplo, de novo, você falou, quase um Cirque du Soleil. Por que eu não pego então essa conexão teatral do Cirque du Soleil e vou trabalhar com a emoção das pessoas, para trazer elas pro meu meio, pro rodeio, né? Eu acho então assim, tem pontos ali de... Eu acho que uma coisa cultural do Brasil, que eu acho bacana, que acho louvável, mas eu acho que comunica errado sobre o agronegócio, são as festas juninas. Né? Com certeza. Eu acho que a festa junina é uma coisa muito bacana, que existe, mas o cara, produtor rural, não é daquele jeito. O Chico Bento, né? O Chico Bento, exatamente. Ele não é daquele jeito. Eu não sei nem o que é arraiar, né? A gente não fala errado, né? Lógico que existem... Sim. Eu também tenho várias gafes que eu cometo. Mas enfim... Do nosso jeitão. Do nosso jeitão. Mas eu não vejo porquê... E ela vai colocando o boné. Vamos por aqui vivo, não. aí, vamos ficar trajada aqui, Rafa. Aí, não. agora com o boné do agro. Pronto. Não sei como é que vai ficar a sombra aqui no meu rosto, mas tá tudo certo. Se precisar, o que o latino já pede. Latino. Aqui eu ponho apelido de todo mundo. Mas, ó, a questão de que a festa junina, que eu repito, que eu respeito muito, eu acho que ela traz pro público, olha, quase que não sai, pro público da cidade uma informação, por vezes, errônea, né? Meu pai nasceu, viveu e faleceu produzindo no agronegócio. E meu pai não falava daquele jeito. Não foi, né? Daquele jeito. Não, ele sempre foi um exemplo de uma pessoa que lia, que viajou para fora, que teve... Então, quer dizer, essa informação que às vezes as pessoas querem colocar a ignorância para dentro do agronegócio, e que aí depois nós somos julgados de forma errada. É interessante esse ponto, né? Sei lá, vamos lá, 5 anos de faculdade integral.
Agronomia, eu não sei se as pessoas têm conhecimento da nossa grade, mas você estuda estatística, química, física, paisagismo, eletrificação rural, desenho técnico, zootecnia como um todo, grãos e cereais, fisiologia, genética. Tipo, você vai estudar a fundo. Você pode ser habilitado para construir em zona rural, para desenhar um projeto em zona rural. Você vai estudar coisas que ninguém nem imagina que você está estudando. Pra depois ter que discutir com uma cantora que tá com a bunda de fora querendo fazer sucesso. 5 anos ali. Aí eu optei por mestrado. Mais 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Estudando bem-estar animal. Depois eu fiz especialização. Mais 2, 3 especializações. Então são anos tentando conviver um negócio e aprendendo de negócios que não tem como você ser chucro nesse ponto. Eu vou hoje para uma recomendação técnica, eu tenho que saber qual molécula está mais atualizada, eu tenho que saber a fisiologia da planta, eu tenho que saber o modo de ação desse herbicida, fungicida, inseticida, enfim, que seja parte biológica, eu tenho que saber o mecanismo de ação dentro da planta, eu tenho que saber tanta coisa, eu tenho que olhar para uma plantadeira hoje, para uma colheitadeira, que não é mais como a pessoa pensa que é, e eu tenho que olhar uma máquina de 1 milhão para cima, com uma tecnologia embarcada surreal, que a maioria dos mapas, a maioria das coisas vai estar em inglês, dependendo da situação, e eu tenho que pegar um operador de máquina que às vezes não terminou o primário, porque a mão de obra da gente é escassa, isso em qualquer mercado, mas no agro não é diferente. Tem que colocar esse cara para operar isso, eu tenho que entender do que ele está fazendo, eu tenho que conseguir pegar um mapa de fertilidade da minha fazenda, olhar aquilo dali com um olhar de, não do que tá faltando, mas com um olhar de gestor, falar, ok, esse nutriente vai fazer o que agora, em quanto tempo eu preciso fazer essa aplicação, como que vai ser a dinâmica. Eu não vou jogar um negócio. Eu tenho que entender quimicamente o que isso vai acontecer, fisicamente o que isso vai acontecer no meu solo. Então, essa visão do caipira, que às vezes a gente até se orgulha, né, de ser matuto, de ser caipira e tudo mais, só tem quem não vive o nosso dia a dia. Hoje você vai entrar numa reunião, eu vivi muito isso trabalhando em multinacional, cansei de reunião em outro idioma. E aí de você não falar. Entendeu? Você pode se vira, vocês, dentro do rodeio, tipo, tem que falar, você tem que ser ligeiro. E aí entra um outro ponto do que eu acho que o nosso meio virou muito lúdico, no sentido assim, você vai numa festa fantasia, você sempre vai encontrar um cowboy. Verdade. Entendeu? Nossa, então... Você sempre vai encontrar, hoje em dia, por causa, né, da boiadeira, que deu essa expansão. Aliás, que temos que agradecer muito a Ana Castela. Com toda certeza. Uma bandeira, né, surreal. Mas a galera começa a olhar, tipo assim... Já me perguntaram assim... Você é assim mesmo ou você tá usando por um detalhe, As sabe? pessoas me perguntam, você vai ter uma festa fantasia, você vai do quê, Rafael? Você vai de cowboy? Eu falo, lógico que não, eu sou cowboy, eu não vou... Eu não vou me fantasiar do que... Eu vou de qualquer outra coisa, eu vou de jogador de futebol, não sei jogar bola, né? Então, não é fantasia. Exatamente. E por outro lado, isso é bom. Por exemplo, por que a experiência da Riders fica tão completa? Na hora que o cara acaba de entrar lá, que ele põe a camisa da Riders, que ele põe um chapelão na cabeça e que ele vai pra dentro de um camarote com a latinha dele na mão, e fala, cara, eu tô peão pra caramba. Então ele faz parte daquilo dali. E aí volta de novo, né, que empacota toda essa nossa conversa. Qual o ponto que tá faltando da gente chamar as pessoas pra dentro, sem um preconceito, sem um rótulo de você é isso, você é aquilo outro, e deixar com que eles sintam o que a gente sente quando a gente tá fazendo o que a gente faz. Exato. Então, mesmo que eu traga uma pessoa para dentro da porteira da minha fazenda agora, eu vou ter a paciência de conduzir essa pessoa ali para que ela aprenda, ou eu vou olhar para ela e falar assim, você não sabe? Eu dou aula em pós-graduação e eu adoro uma pergunta que eu faço para eles. Eu falo, cara, quantas espigas de milho tem num pé? É minha pergunta clássica. Não sei, 10, 12. Eu dou aula pro direito, então né, no direito do agronegócio. E aí quando eu falo, cara, uma, no máximo 2, eles... Como assim? Chocado. Mas aí você tem que ter a paciência de explicar. Ou quando vem, essa liberação de agrotóxico é errada, isso, aquilo. Fala, olha, vamos tentar entender. Brasil, agricultura tropical. A maioria dos produtos são de agricultura temperada. A maioria dos cultivos lá não são os cultivos que a gente tem aqui. Se eu não quiser que uma molécula tenha um prazo de vida menor, vamos pensar na gente tomando antibiótico. Isso é uma analogia que eu sempre faço.
tive uma gripe. Comecei a tomar ali uma dor de garganta, tô tomando um antibiótico. Se em 2 dias eu melhoro, o que eu faço automaticamente? Paro. Próxima vez que eu tiver dor de garganta, eu tenho que tomar quanto mais de antibiótico? Mais os 2 ou mais uns 3. A próxima vez, aí geralmente eu vou ficar nos mesmos princípios ativos de antibiótico, até que chegar uma hora que tem que entrar na amoxicilina, porque não tem mais nada que supra. A mesma coisa é uma molécula. Então, se eu não faço o certo, ou se eu não abro possibilidade de novas moléculas, eu tenho que começar a aumentar a dose substancialmente para fazer a mesma coisa que eu fazia. Então, mas você ter essa paciência, sabe, por que pula 8 segundos? A mesma coisa. Então, a gente tem que ter paciência de falar. Outro dia eu ouvi falar sobre a questão de shampoo anti-caspa, por exemplo, que nada mais é do que um medicamento que nós estamos usando direto na pele, enquanto os residuais que tem nos alimentos são muito pequenos se comparar com o próprio shampoo que você põe na cabeça. Sim. É verdade isso? Vamos imaginar assim, vou te falar em termos de uma aplicação, mas depois a gente pode fazer uma analogia com alguma outra coisa. Quando a gente vai tomar, sei lá, uma dipirona. A dipirona, eu acho que é 1 miligrama, né? Que é a dipirona mais famosa. Eu não lembro a concentração. Só que ela a concentração dela em tantos ml, certo? Gramas por ml. Eu tomo 40 gotas, porque o peso corporal da criança aqui dá pra ser em arrobas. Mas a gente toma... então, se eu parar pra pensar, em 40 gotas, quantos do princípio ativo eu tenho? Certo. Ele é muito mais concentrado. Né? E se for em criança, enfim, vai ser grau de equivalência à regra de 3, mas ele é concentrado. Agora vamos pensar que eu vou fazer uma aplicação, vamos pegar o vilão de todo mundo aí, o glifosato. Né? O inibidor aí de EPS, PS, mas enfim. Vamos falar do glifosato. Hoje em dia eu tenho que usar doses maiores, superiores do que já foi em outro momento, justamente pelo que eu já comentei com você, e porque acontece uma coisa natural dentro de um estande de plantas, que é a indução natural de resistência a uma molécula. Por quê? De novo, igual a dor de garganta. Tá? Você toma X, parei no meio do negócio. Alguma cepa daquela bactéria sobreviveu. Essa cepa vai se procriar e aí vai ter outros que vão estar mais resistentes àquela primeira dose. A mesma coisa. Apliquei glifosato, escapou um pé de mato. Basicamente é criar resistência ao produto. Escapou um pé de mato. Esse pé de mato vai se proliferar. Então o próximo já vai ter uma tolerância maior. Né? Cria tolerância. Vamos lá, resistência não, cria tolerância. Então é meio que por isso que a gente vai aumentando doses dentro do aspecto. Só que eu vou pegar isso daí, é um concentrado, geralmente emulsionável, né? Tem várias, pode ser pó, pode ser líquido, enfim. A formulação não é o ponto agora. Certo. Mas pensa que é um concentrado que vai estar emulsionado ou diluído em água ou concentrado em pó. Essa dose eu ainda vou pegar e vou aplicar num tanque. Que aí vai depender da minha vazão. 1.000 litros, 100 litros, 2.000 litros, aéreo, enfim. Cada vazão vai ter um grau de proporção. Esses litros vão estar diluídos em hectare. Que são 10.000 metros quadrados. Exato. Num estande de planta de uma população enorme. Para atingir um alvo. Que vai ser dispersado por um bico. Então é a mesma coisa de você pensar que tem um aspersor aqui na sala e a gente vai passar correndo por esse aspersor. Quanto que a gente vai se molhar? Mas ele tá chegando na planta. Ele tem que chegar. Por isso que a gente tem tecnologia de aplicação. Ele tem que chegar na planta. Mas por isso a gente trabalha com um bico certo, a gente trabalha com um adjuvante correto, a gente trabalha com várias coisas para que chegue no alvo que a gente tem. Agora, ele chegando dentro da planta, ele vai procurar, a gente vai ter produto sistêmico, produto de contato, enfim, vários. No caso dele, ele vai ter que entrar dentro de onde é a função dele. Na hora que ele entra ali, ele nada mais faz do que enganar a planta, na teoria, tá? Pra gente falar numa linguagem bem neutra. Ele engana a planta acha que vai estar... igual a gente quando toma vacina, a gente começa a produzir aquele anticorpo, não é? Certo. O corpo acha que é uma coisa dele, não é de fora e começa a produzir aquilo. É a mesma coisa. Ele acha que vai estar produzindo X, mas ele está produzindo com Y. E aquilo ali mata a planta. Faz com que ela seque e acaba o processo. Então, quando a gente põe na ponta do lápis, se eu for olhar, vamos supor que eu tenho um stand, sei lá, de 50.000 plantas, 60.000 plantas, não sei. E eu usei 2 litros por hectare. Quanto que chegou? E tem mais um detalhe que a galera não esquece, que o Brasil é exportador.
você não entra no mercado internacional sem uma série de regulamentação. E uma outra questão que eu acho que eu ouço falar muito, que as pessoas da cidade, que às vezes, por falta de conhecimento, falam, mas o produtor usa muito mais para produzir. Não, né? É caro pra caramba, se a gente pudesse, a gente não usava. O glifosato que você está falando aqui, que usou no exemplo, é um herbicida para matar a erva daninha, né? Sim. Então, ele não tem atuação na planta, né, na soja, o que você está usando ali, mas ele vai matar a outra. O que vai cair na planta principal não vai matar ela, porque ela já é resistente a ele. Né? Esse residual que fica, tem um residual que sobra na planta? Muito raro, justamente porque ele não consegue entrar no sítio de ação do que ele teria que entrar. Por isso nós temos plantas transgênicas, que são as resistentes principalmente ao uso do glifosato. Isso. Mas o residual teria residual assim, acabei de aplicar, vou pegar isso agora para consumo. Mas ninguém vai comer o mato ali. Então, existe o tempo de ação e o tempo de ação e o tempo de resíduo. Sim. Ele é eliminado, né? Então tanto que tem uma gama de coisas que você não pode usar perto de colheita. Então tem o Ministério da Agricultura por trás. Se você for do Paraná ainda, você vai ser mais chato, porque tem a nossa legislação ali, que é Então tem um monte de órgão que regula, e principalmente a exportação. Se você chegar, tô no navio, tá? Acabei de descarregar minha soja, meu milho. Ali dentro, na hora que você vai passar a amostra desse produto, já é feito todo um estudo de resíduo químico e tudo mais. Se for identificado, não embarca no porto. Não embarca. Então... E tem a outra questão que eu quero falar, que você conviveu com muitos produtores, eu sou filho de produtor, que o cara não vai colocar mais... Custa caro o litro, do quilo, seja o que for do produto. Ele não vai colocar mais para poder... para ficar mais caro para ele. Hoje o produtor precisa otimizar os custos na produção, né? E precisa baratear isso. Então é mais fácil ele colocar um pouquinho mais de água para render. E geralmente é o que acontece. Que é o que acontece, que aí é a hora que os agrônomos ficam bravos. Aí onde dá meu pai né? era campeão disso. O agrônomo chegava, seu Rubinho, eu falei pro senhor colocar 2 litros por hectare, o senhor colocou só 1.800, faltou um pouco. Era comum acontecer isso em casa. E aí que acaba dando as cacas, porque daí 1.800 não controla. Aí você vai ter que fazer uma aplicação próxima de 2.100. Entendeu? Você vai ter que fazer mais uma, entrar mais uma. Se a gente pudesse não usar, com certeza não usaria. Só que hoje o que nós temos, né? O mercado de biotecnologia é fantástico. Então todos os produtos de entrada tendendo a esse mercado mais verde, mais bio, nos ajuda muito, que são reguladores, que são produtos que têm um grau de integração muito bom com a planta, com a química e física do solo, com a biologia do solo, que vai nos ajudando a ter plantas mais sadias. Plantas, assim como a gente. Se a gente tiver com a saúde ok, com a nutrição ok, a chance de uma doença acometer a gente é menor. É natural. Então hoje a gente trabalha muito mais com essa construção de planta, essa construção de segurança, já visando uma agricultura muito mais otimizada e mais sustentável, né, com toda certeza. Eu tiro pela gente, coisa que quase ninguém sabe. As áreas de preservação que você tem que ter. Se você produz no bioma amazônico, você tem que preservar 80% da sua área. Então, aqui para nossa região, geralmente é 20%, mas as pessoas não têm ideia em relação a isso. E a gente também não vai lá falar, entendeu? Aí você quer que a pessoa adivinhe o que você está fazendo, é quase impossível. E assim, outro dia eu tava chegando de avião aqui em São Paulo, eu tirei uma foto de cima do avião e falei, imagina se São Paulo, capital, ou aliás, imagina se todos os grandes centros do Brasil tivessem que preservar no mínimo 20% da sua área. Aí, e postei isso no meu Instagram. Aí teve gente que falou, mas os loteamentos tem. Falou, loteamento tem, mas a sua casa não, né? Sim. Então se o loteamento hoje, para entrar dentro de uma regulamentação para sair um loteamento, ele evidentemente vai ter que ter área preservada e tudo mais. Mas o que o produtor rural tem, além das áreas que ele tem de preservação normal do Brasil, da União, tem aquela área que o produtor rural comprou, e ali 20%, no mínimo, que para nós aqui no Sudeste é 20%, tem que preservar. Você imaginou você comprar um terreno hoje, 10 por 30, 300 metros quadrados, 20% dele, 60 metros quadrados, eu não posso usar. Você não pode fazer nada. Nada, você tem que cercar, ninguém pode entrar, se pegar fogo a culpa é sua, se entrar alguém cortar uma árvore a culpa é sua, você tem que só preservar e manter aquilo lá, pagar imposto daquilo lá, não pode construir lá, você vai construir nos outros
no exemplo que eu coloquei de 300 metros, vai sobrar quanto? 240 metros quadrados. Aí de 240 você tem que respeitar todas as outras regras de município para você construir e fazer a sua casa. Seria um outro planeta. E os produtores rurais estão fazendo isso. Teve um vídeo meu que na época até deu uma viralizada e foi engraçado. Eu tava no plantio e a gente faz plantio direto, né? Sistema de plantio direto. E eu lembro que eu agachei assim e peguei um punhado de terra com palha na mão. E quem trabalha com fertilidade por muito tempo, a gente fala muito isso. Você quer saber se uma terra tá sadia, você tem que sentir o cheiro dela. Ela tem aquele cheiro de humus. E ver minhoca. Você vê minhoca na terra, você pode saber que a tua terra tá muito sadia. E eu falei isso. Falei, gente, ó, isso aqui é uma palha, tal. E cheirei. Falei, agora você que tá aí me criticando, cheira o asfalto da sua casa, sabe? Cheira o quintal, vai cheirar o concreto. Me fala se tem preservação aí dentro. Porque, como eu disse, não é um nós contra eles. Mas é entender o papel que cada lugar tem. Então, é muito fácil meter a boca, né? Criticar a gente pelas atividades e tudo mais. Só que, cara, é uma atividade de risco. Você enterra mais de 1 milhão por hectare, dependendo da situação. Você não tem controle de sol, de chuva. Chuva, eu posso fazer uma irrigação. Tudo bem, você pode, mas você precisa ter um manancial. Então, é distante. O que você consegue controlar são as suas escolhas. Os produtos que você vai escolher para tentar expressar fenótipo e genótipo mais ambiente, né? Então, eu vou tentar fazer o melhor no meu ambiente para poder expressar o grau de genética do que eu tenho ali. Só que é uma atividade de extremo risco. Você pode dedicar 60 dias, 90, 120 dias, na hora que você vou fechar meu talhão, vou começar a colher, você pega um período de chuva. E aí? E a gente já cansou de fazer isso. Aí a galera viu, né, principalmente na época ali da pandemia, que deu uma crescente demanda, sobretudo no mercado internacional, e o Brasil bateu recorde de exportação, a soja bateu recorde de preço, só que ninguém vê que você travou o preço dessa comercialização a 60, 70. Exato. Porque você não sabia, você tem uma estabilidade do mercado muito grande. Estão começando a falar em travar o preço já para 2024 agora, né? Entendeu? Mas e o medo do cara de travar e subir mais, ou que tá uma incerteza no país. Você perde. Da mesma forma, quem ganha? Quem ganha é quem teve uma grande estrutura para manter dentro da própria fazenda, não precisou comercializar. Mas a realidade do médio e pequeno produtor brasileiro não é essa. Você trava com as revendas, você trava com as cooperativas para você conseguir autofinanciar o seu negócio, e na hora da entrega, você chega lá e você não tem os sacos para entregar, ano que vem é descontado. Então não tem esse paraíso que todo mundo pensa, sabe? A Dodge Ram de todo mundo, a Hilux de todo mundo. Cara, calma aí. Muitas vezes você vai estar andando de uneira, velho, ainda, um Nimbo 1.0 que aguenta tudo. E é outra perspectiva. Mas, de novo, né, reitero, ter a paciência para falar sobre. E isso acho que falta, né? Vamos para a gente é um produtor de carne exímio. Só que, sinceramente, se você chega no açougue e vê um pedaço de carne pendurado, não é a coisa que te dá. Se você não convive com isso, sou uma pessoa da cidade. Cheguei lá, aí geralmente a foto do açougue é um boi pintado lindo. Né? Tipo, a comércio. Na hora que eu entro no açougue, tá a mesma carcaça pendurada. Cara, não. Você me dá a imagem do animal bonito, vivo, e de repente eu vou ali, contrasto com ele morto, carneado. Não, isso vai me dar um impacto. Não vai me ajudar a defender. Te entendo. Entendeu? Então, como que eu posso... Se entrar numa loja de esporte, você vai ter uma foto de um grande patrocinado correndo ou fazendo uma atividade física, e o tênis lindo na prateleira para vender, comunicando as duas. Mercado de sêmen faz a mesma coisa. Mercado de genética faz a mesma coisa. Só que sêmen, genética e esporte vai falar com quem vive aquilo ali. A gente precisa falar com pessoas que não vivem aquilo ali, mas que consomem o que a gente faz. Então, qual discurso pega mais? E aí vem poder de fala de novo. E por isso eu digo, o papel dos influencers agros é muito importante também. Se eles assumirem esse papel de comunicação. Que a gente tem várias categorias de influencer. Mas quem vai ter mais destaque? Uma pessoa que não vive meu meio, que coleciona milhões de seguidores. Exato. Ou a gente que ainda tá falando porteira para dentro, com as mesmas pessoas, com os mesmos estigmas, com os mesmos problemas, que entendeu? É o que a Camila Telles está fazendo com maestria, né? Que ela vai e coloca num discurso completamente diferente. Eu acho a Camila fantástica. Ela tem uma forma de comunicar o agro maravilhosa que a gente tinha que seguir.
O nosso problema, que eu costumo dizer, é que às vezes a gente tá tão preocupado na produção, quem tá pra dentro da porteira, e não pode, porque quebrou uma peça do trator, tem que sair pra cidade pra arrumar. É Sim. pneu da coletadeira que fura. Já imaginou, você que tá em casa, que nunca imaginou? Engole, É, cara. A tua rotina não, ali da fazenda engole. só furar o pneu de uma coletadeira quanto, sei lá que tamanho que seria um pneu daquele, que eu não sei falar agora o tamanho técnico dele. Ah, Mas sabe o que é trocar o pneu da coletadeira? Ou atolar uma coletadeira dessa, como aconteceu já quando a gente tinha cara, lavoura de arroz? uma correia da lateral da plantadeira que estoura, você tá lascado. É. Um disco que não roda na Então o pipoqueira, cara tá tá tão lascado. focado, o cara tá tão focado nesse dia a dia da fazenda, que fazenda devia se chamar fazendo, porque você não para de fazer nada. Boa. Né? Então é tão preocupado com isso que a gente não tem o tempo hábil para estudar a forma correta de defender o agronegócio. Por isso que eu sou apaixonado no formato de trabalho da E Camila. aí você colocou uma coisa interessante, né? Porque quem comunica o agro, vamos supor, se tivesse um reality show nosso, filmando o dia a dia de fazenda. O único reality que usa o nome A Fazenda não tem nada a ver com o que a gente faz. Não, eu nunca assisti, mas eu acho que não tem mesmo. Entendeu? Foi o que eu te falei de novo. Como que a gente propaga isso? Como que as pessoas podem sentir essa afinidade? E também a gente tem que ter um cuidado, né, no discurso de não afastar essas pessoas mais. Porque guerra você não combate com guerra. Uhum. Se eu chegar agora lá na Ucrânia, vou parar a guerra, vou jogar outra bomba, eu vou aumentar aquilo ali. Eu não vou parar. Então eu preciso conversar num grau que as pessoas possam me entender. Então, eu acho até que interessante que as pessoas que quiserem conhecer, eu acho que você podia lançar essa aí. Eu vou jogar essa aí no teu colo. Quem quiser, quem é de fora, quem é da cidade, que quer conhecer um agronegócio de perto, tem que ter frentes igual a sua, que você fez com a Riders dentro da Festa de Barretos, para conhecer grandes fazendas e entender como é que realmente a gente trabalha, as preservações ambientais, as reservas legais, a fauna, a flora, né? A integração lavoura-pecuária, que eu acho que é fantástica. É tão pouco usual hoje as pessoas falarem disso, porque se tornou tão, como eu disse, volta no fazendo, né? É tanta rotina, que a integração lavoura-pecuária, ela tá tão forte, tão bacana, mas já tornou coisa comum pra gente. Pra gente, mas o cara da cidade não sabe o tanto que isso tá preservando, tanto isso tá gerando e tá diminuindo o número de insumos, né? Onde você pega toda a matéria orgânica que tá ali e fica no solo, isso tá diminuindo o consumo de biotecnologia, né? De fertilizantes no cara, mercado da terra. São dois mundos, né? A mesma forma também, eu não sou aquela que tapa sol com peneira, não. Acho que a crítica também cabe dentro pra gente. Né? O agro também precisa enxergar algumas coisas. Você acabou de dar um exemplo fantástico. Para eu produzir, eu preciso ter biodiversidade. Sem biodiversidade, meu sistema não é sustentável. Eu preciso dele. Se eu explorar isso, abrir, tirar além do meu solo, porque em cima do solo, se vai capim, se vai soja, se vai milho, tanto faz. Tanto faz. Se eu produzo soja ou carne, soja ou leite, tanto faz. A minha base tem que ser biodiversa. O meu solo tem que ser biodiverso. A mesma coisa no nosso segmento. Eu preciso da biodiversidade dentro do agro. Eu preciso abraçar as diferenças que vêm para dentro do meu setor. Eu preciso do olhar do cara do TI, que vai vir diferente. Eu preciso do olhar, às vezes, de um cara que sofre uma condição diferente por uma deficiência física, ou pela sexualidade, pelo que seja. Eu preciso ouvir pontos de vista diferentes, porque isso vai me fazer crescer. Todos os outros mercados estão trabalhando com a biodiversidade. E como a gente não faz isso? Porque às vezes essa falta da integração nossa não nos possibilita enxergar como as outras pessoas poderiam nos ver. Qual seria esse viés, né, de integração? Como que as pessoas poderiam ter esse contato comigo? E aí, mesmo que eu possa fazer essa experiência, né, de levar as pessoas ali, empacotar, eu tendo a fazer de acordo com o que faz sentido pra mim. E talvez não vai fazer sentido pra essa pessoa. Então, é verdade. Eu preciso olhar isso. Então, o nosso setor também tem que se abrir. Não dá mais pra ser, meu avô fazia, meu pai fazia, eu tô fazendo. A gente tá num nível de tecnologia diferente, num momento de mundo completamente diferente. E é surreal que eu passei isso, eu senti isso na pele em Barretos. No intervalo dos shows, quando o cantor troca de uma música pra outra e começa a conversar, eu me peguei querendo ter 1x2 do WhatsApp, sabe? Acelerar ele. Sei. Porque eu queria escutar música, não queria... Então, hoje é muito fácil migrar
de assunto para assunto. Você tá no qualquer plataforma de audiovisual e você não tá mais interessado naquilo ali, você Passa. pula. Você abre um store, não tá interessado naquilo ali, você passa. E aí não tem perenidade. E nós trabalhamos no mercado perene. É. Então, se eu não conseguir trazer isso de novo para dentro, com esse grau de integração, com esse grau de despertar interesse de novas pessoas, fazendo eles ficarem, eu vou ter uma debandada da geração nova, que vai sair do nosso setor, eu vou ter mais escassez de mão de obra. Eu vou começar, esses dias, nada contra, eu respeito todas as classificações, mas eu vi uma prova de hipismo vegano. Eu falei, cara, as pessoas correndo e pulando, né, os obstáculos. Eu vou ter Um uma... cavalinho de pau. Não, a pessoa mesmo. É como se fosse A pessoa chega num cavalinho de não, pau. não. É a pessoa pulando o obstáculo mesmo. Como se fosse Como se fosse um percurso. Tipo, percurso. Mas a pessoa fazendo o papel do cavalo. Eu vi isso aí, mas acho que eu passei tão rápido, como você falou aqui, que achei que era com um cavalinho de pau. Então, peraí. O que que destoa, sabe? Por que a gente não pode mostrar esse amor do que a gente faz e como a gente faz? Eu acho que muito é disso. Eu não consigo, muitas vezes, me colocar no lugar que o outro compreende o que eu tô falando. Daí a gente acaba passando dentro da... Imagina uma pessoa que nunca escutou de rodeio, vê nós dois começar agora a falar. Nossa. Não, e tem muito do agro que não conhece rodeio. Exato. Tem muita gente. É. E vamos falar, o que esses dois malucos estão falando aí? Cedem, corda, pulo, giro, brete, tipo, mão, contramão. E dentro de cada indústria, você vê que ela tem a divergência de várias modalidades diferentes, dentro do próprio rodeio, dentro do próprio cavalo, Sim. das raças e tal, e que por vezes não se conversam de uma forma próxima um do outro. E a gente tem que saber conversar, tem que saber levar o agro, e essa é a nossa missão. E essa é a missão do Agro 360. Isso é maravilhoso. É saber o tempo, né? Eu acho que aqui muito tem esse contato com o mundo do cavalo, principalmente, né? Que vocês trazem bastante pessoas aqui e que é muito legal. O quanto tempo demora pra você fazer uma seleção de uma genética? Nossa. Né? O que a galera não sabe, por exemplo, pra você colocar um produto no mercado agro, é no mínimo 10 anos de pesquisa. Mínimo 10 anos de pesquisa. Para sair a patente de um produto é quase 10 anos de pesquisa. Você tem que ser aprovado em 3 safras diferentes, em vários pontos do Brasil diferente. E aí, quando eu começo a pesquisa, eu tenho que abrir o registro do produto, certo? No INPE. Uhum. Em 10 anos o produto caduca. Se eu não Se eu não faço de novo a minha renovação, por exemplo, eu perco a patente. Aí eu abro o mercado genérico. Aí eu investi milhões em pesquisa, que são milhões, bilhões investidos em pesquisa, e não deu tempo de eu usufruir molécula. Uhum. É a mesma coisa. Pô, transgênico. Meu, sabe, os mercados, os materiais genéticos que a gente tem hoje em dia são só recombinações das mesmas proteínas que já foram isoladas. A gente não conseguiu isolar mais uma proteína nova para poder fazer um negócio. Por isso que você tem que fazer com tanto cuidado para você não perder a genética que foi feita por trás, a ciência que foi feita por trás. Então de novo, é olhar 360, é defender isso, mas é também não tapar só com a peneira. É mostrar que dentro do nosso próprio mercado, a gente também precisa aprender muito conceito ainda, olhar com muito mais, talvez passividade para as coisas que a gente tem, esmiuçar um pouco mais, entender que aquele produto que chega bonitinho ali para mim num galão, passou por uma gama de coisas antes. Entender? Gerou emprego, gerou uma série de coisas. Não olhar só o meu braçal. Pô, tô aqui na fazenda, tô queimando no sol. Não, tem uma cadeia. E aí vem o termo agronegócio, né? E daí nasceu o agronegócio em Harvard, lá na década de 50. Que é justamente essa interligação entre todos os setores que compõem a indústria, campo e mercado final. Exato. Isso é o que a gente fala agronegócio. E a gente tem que tomar cuidado com as comunicações que o povo de fora, por vezes, usa, né? Que nós sabemos produzir, nós sabemos fazer a coisa de qualidade, sabemos tirar leite, né? E a gente não pode querer destruir uma classe por causa de quem errou. Então, outro dia eu entrevistei aqui o Vitor Mamed, que ele falou uma coisa, ele falou, o agro é do bem. E é isso mesmo. O agro é do bem. O agro produz com respeito, o agro produz com qualidade. E quem tiver errado fora das regras, nós somos os primeiros a querer punir, a querer criticar e tirar do setor. Exato. Então, quem é bandido, quem tá fazendo coisa errada, tem que ser punido. Como em qualquer área. Como em qualquer setor. Você não pode querer acabar com a igreja porque tem padre pedófilo, né? Você tem que acabar com quem tá fazendo errado. E ponto final. Simples assim. E essa é a dificuldade, né? E aí, Rafa, enquanto a gente não entender que todo mundo é pessoa, falando com pessoas, construindo para pessoas, nós vamos ficar no embate das coisas.
Temos que trazer pra xicrinha de café com queijo Minas em casa, sabe? Pra dar aquela pessoalidade de novo pro nosso setor. Então, Tassi, quais são os próximos projetos? O que mais está englobado nessa história toda? Riders de um lado, agrônoma, o que mais que tá? Tem um lado ali totalmente, digamos, carreira solo, né? Que são as palestras, as consultorias. Tenho uma mini turnê programada aí daqui pra frente, ainda sem as datas exatas e cidades, mas levando a Meu Mundo Não É Cor-de-Rosa, que eu comentei, que é um retrato real, de uma vida real, de uma liderança feminina, como está sendo construída. Mas a ideia é o quê? Levar pessoas do mesmo jeito que a Riders faz? Eu levo a minha palestra para as outras cidades. Aí tá. é conversar realmente com as lideranças, né, com as comunidades. A gente tá criando muitos grupos femininos no Brasil de trabalho, alguns marcos. Muito bacana, né? Alguns marcos sendo alcançados, algumas presidências de associações sendo disputadas, né, por mulheres, criando essas novas tendências. Então, é promover essas conversas. Continuo ali com a parte de mentoria. Pelo menos uma vez por trimestre eu abro para pegar alguém para lapidar essa pessoa. E no próximo ano, 2024, entender como vão ser os próximos passos de bastidores. O que vai fazer sentido de continuidade do projeto, da Riders. Se vamos levar, se não vamos, isso é muito ano a ano. Ou se vamos abrir para outras frentes, que eu já dei um toque aqui. Ou se vamos abrir para outras frentes, que independente do nome que se leve, né? Eu acredito que hoje tem uma vivência de bastidor muito grande para mostrar que isso cabe em qualquer lugar. E o mercado urbano mata isso a pau, cara. O que eu trouxe ali é novo dentro do agronegócio, mas não é novo no mundo. Não. Quem faz isso com excelência é o Rock in Rio, né? Com a Rock in Rio Academy. Agora o Detal fez a mesma coisa aqui dentro, então era novo pro nosso segmento. E assim como entrou no rodeio, pode entrar na fazenda de soja, pode entrar no quarto de milha, pode entrar no manga larga, pode entrar onde você imaginar. Nos leilões, pode entrar em qualquer lugar. Acho que todo mundo tem algo a aprender e todo mundo tem algo a ensinar. E nós somos de um dos setores mais antigos do mundo. Então, o mundo começou na garupa de um cavalo, né? Se a gente for para pensar, a comercialização, como a gente conhece, nasceu graças ao cavalo. O horsepower, tudo que a gente conhece. A máquina a vapor nasceu primeiro da força do cavalo, enfim. Então, a gente tem muita coisa ainda para construir nessa garupa, olhando com essa integração, né? Vamos olhar os mercados não como rivais, mas como posso dizer? Complementares. Pô, quero te agradecer demais de ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Deu uma aula pra gente, foi um papo muito gostoso. Pena que tem hora, senão a gente ficava aqui até mais tarde. Mas é bom, senão as pessoas enjoam também. Tem que ter Quando dá conexão assim pra falar, é gostoso, a gente vai embora. E a casa tá aberta pra você, sempre que quiser falar de qualquer assunto do agronegócio. Acho que a nossa bandeira é essa, o agronegócio. O Agro 360 tá aqui pra defender e levar a verdade do agronegócio até as pessoas que estão na cidade e que por vezes não conhecem o nosso setor. Perfeito. Rafa, te agradeço mais uma vez o convite. Acredito que tudo realmente acontece na hora certa. A gente demorou para conseguir, né, agendar. Era para ter vindo antes de Barretos, né? E não deu certo. Para mim é um privilégio, de verdade. Comentei isso com você fora das câmeras. Eu acho que é muito fácil a gente elogiar fora e não elogiar quando tá todo mundo vendo. Trabalhar com comunicação para mim é uma responsabilidade. Independente do que a gente faça, a gente tá se comunicando. E como eu te disse, você para mim sempre foi um ponto de referência dentro do que você fazia. Um dia eu era uma menininha te assistindo numa arquibancada e hoje eu tô na sua frente. E eu acredito que isso é uma construção que só acontece quando a gente trabalha com verdade, a gente trabalha com autenticidade, a gente se mantém aquilo que a gente é, as portas vão se abrindo. Por isso que eu defendo tanto isso. Se a gente defender a autenticidade do nosso setor, as portas vão se abrir. E para quem não me conhecia e quiser continuar acompanhando, meu @é Tassi Reis, THACI Reis. E por lá eu compartilho muito do meu dia a dia, dos meus insights, daquilo que eu penso e falo. E meu canal de contato principal também é por lá. Instagram Tassi Reis. Instagram Tassi Reis e LinkedIn Tassiana Reis. Ok, o nosso diretor vai colocar aqui embaixo, na tela pra galera seguir. E você mora em Londrina, né? Sou londrinense. Moro lá, pé vermelho. Tô te esperando pra comer um lanche lá comigo. Não, tem que ir lá no Arnaldo. o hot dog do Arnaldo, vamos fazer o jabá pra ele aqui. É o melhor que Faz tempo que eu não vou pra Londrina. Daqui uns dias eu vou lá comer um hot dog. Dá um grito lá e vamos lá comer um lanche do Arnaldo. Obrigado mais uma vez. Sucesso e estamos aqui de portas abertas pra você sempre. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Esse foi mais um Agro 360, hoje conversando com a Tassiana Reis, que deu uma aula maravilhosa pra gente aqui. Esperamos você na semana que vem com mais um Agro 360.